Olá, concurseiro, olá, concurseira, aqui quem vos fala é o professor Alex. Estamos prontos para mais uma aula de REMP, que é o Regulamentos e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais. Então, pessoal, a gente parou no artigo 644, a gente vai dar início aqui às medidas cautelares, mas antes de tudo, o que significa medidas cautelares, É um tipo de punição preventiva para evitar-se mal maior. Porque quando se dá início a um motim numa unidade prisional, para que não contamine os outros detentos, aqueles que ainda não estão fazendo parte de um movimento de subversão à ordem, então, pessoal, o que o diretor-geral faz? Ele isola os autores do motim, aqueles que estão comandando o motim, para, de certa forma, manter a segurança na unidade prisional, tanto do servidor, tanto do policial penal, tanto dos outros detentos, Então, essa medida cautelar, ela é mais referente à segurança. Continuando, então, pessoal, vamos começar aqui. O diretor-geral da unidade prisional pode determinar por ato motivado o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Então, gravem esse tempo aqui, pessoal, que isso aqui vai ser questão de prova. A gente vai ver que essa questão do prazo mais para frente tem toda a ver ali com a questão da sanção disciplinar em si. Se ela vai ser leve, se ela vai ser média, se ela vai ser grave. A gente vai ver isso mais para frente. O isolamento preventivo só é possível quando houver indícios fundamentados da iminência ou do cometimento de infração disciplinar grave, bem como para assegurar a disciplina, a integridade física dos custodiados e a segurança da unidade prisional. Então, pessoal, de certa forma, para que se cumpra com uma medida cautelar, o isolamento preventivo de 10 dias, a gente precisa ter mínimos indícios suficientes para poder aplicá-la. Não é aquela situação de suspeita, Suspeita de um motim, suspeita de subversão à ordem, suspeita contra a integridade física de outro preso. Esse tipo de situação a gente não declara medida cautelar. A medida cautelar pode ser aplicada pelo diretor-geral de ofício ou pedido custodiado quando houver risco à sua integridade física ou moral. Então, aquele preso que, de certa forma, está sofrendo ameaça contra a sua integridade física ou moral dentro ali da cela, ele pode solicitar ao diretor-geral para que cumpra uma medida cautelar contra determinado preso. Tranquilo, pessoal? A Subsecretaria de Administração Prisional, o DEPEN, deverá adotar providências necessárias para a garantia de segurança coletiva e individual dos custodiados que estiverem submetidos às medidas cautelares. Então, de certa forma, da mesma forma que vai se adequar uma medida cautelar para aquele preso que, de certa forma, está sofrendo uma ameaça, uma grave ameaça, nesse caso, a unidade prisional tem que se resguardar daquele preso também que também está querendo atentar contra a vida do outro, porque nessas circunstâncias ele pode estar descontrolado e pode atentar até com a própria vida. Deu para entender essa situação aqui? A medida será sempre irreversível quando cessada a ameaça ou a requerimento do custodiado. Então, de certa forma, cessou a ameaça, tem a necessidade de manter o preso custodiado na medida cautelar no isolamento. Se não existe mais ameaça, cessou ali a medida cautelar. O preso em cumprimento de medida cautelar deverá ser separado do convívio geral. Isso aqui, pessoal, logicamente, é bem lógico isso aqui, aquele que está isolado não está em convívio geral, simples. O tempo de isolamento preventivo do infrator será sempre computado na sanção disciplinar aplicada. A gente viu na aula anterior que a sanção disciplinar de isolamento ela pode chegar até 30 dias. Então, vamos supor que esse preso, no final da questão, ele ficou com 25 dias de sanção disciplinar grave, 25 dias de isolamento. Ele já está 10 dias
lá cumprindo a preventiva. Então ele vai cumprir mais quantos dias, pessoal? 15 dias. Ele vai cumprir mais 15 dias, somando-se com aqueles 10 que ele já cumpriu. A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter preventivo e educativo. Nada de repressivo, viu, pessoal? Esquecem isso aqui. Vai vir na prova dos senhores repressivo. Não existe sanção disciplinar repressiva. Ela tem sempre caráter preventivo e educativo. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Então a gente tem aqui as sanções disciplinares, a gente também passou na aula passada quais são as faltas disciplinares que o regulamento traz, né? Então se foge daquilo ali, ela não será aplicada, porque não é sanção disciplinar. Não é falta grave, não é falta leve e não é falta média. São proibidos como sanções disciplinares os castigos corporais, cláusula em cela escura, sanções coletivas, bem como toda punição cruel, desumana, degradante e qualquer forma de tortura. Então, pessoal, a gente viu aqui essa questão da cela, que vai ter uma cela para o isolamento, né? Vai ter uma cela separada para o isolamento. Ela vai ter salubridade? Sim. Ela vai ter tamanho adequado? Sim. Ela vai ter iluminação? Sim. Entendeu, pessoal? A questão do isolamento não tem nada a ver com aquilo que já se viu em filmes, né? Principalmente esses filmes mais antigos, que jogam o preso numa cela sem banheiro, sem um colchão, sem um aparato material, sem um aparato de saúde, e o preso fica lá enclausurado numa cela escura. Isso aí não existe. No sistema prisional de Minas Gerais não existe cela escura. Tudo bem, pessoal? Bem como toda punição cruel, desumana, degradante, qualquer forma de tortura. Aplica-se aos presos infratores as seguintes disciplinas. Sanções disciplinares, desculpa. Advertência verbal e repreensão. A gente vai ver mais para frente que isso aqui se caracteriza por sanções disciplinares leves. Suspensão ou restrição de direitos. Vide artigo 627, parágrafo único deste regulamento. Vamos voltar lá, pessoal, no artigo 627, parágrafo único, para a gente relembrar do que estão falando aqui. 627, parágrafo único. Os direitos previstos no inciso 5, 9 e 16 deste artigo poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor-geral, ouvido o Conselho Disciplinar, pelo prazo de até 30 dias, devendo ser a decisão informal do juiz de execução. Passei para vocês nas aulas passadas quais são aquelas que são objeto de restrição do diretor-geral, e a gente vai dar prosseguimento nela aqui quando se classifica em restritivos de direitos. Nesse caso, são esses direitos que estão sendo restringidos. Isolamento na própria cela, e voltando aqui, pessoal, essa questão aqui de restrição de direitos, falta média. A gente vai ver isso aqui mais para frente no próprio regulamento mesmo. Isolamento na própria cela, ou quando se tratar de preso que esteja em cela coletiva, em local adequado, respeitadas as possibilidades das unidades prisionais, dadas as características físicas de cada uma, e a inclusão no regime disciplinar diferenciado conforme disposição legal. A gente vai ver nessa aula ainda o que significa o RDD e qual é essa condição de disciplina diferente, né? Regime disciplinar diferenciado. E essa questão aqui do isolamento na própria cela é caso não haja aparato local adequado, pessoal. Se tem local adequado para cumprir o isolamento, ele será, de certa forma, cumprido, né? Quando se não tem isolamento, cumpre-se na própria cela. Então, ela é cumulativa, ela pode acumular, no caso aqui, com a suspensão ou a restrição de direitos. Deu para entender? Porque como que funciona essa questão do isolamento na própria cela? Vai ali acumular com a restrição de direitos. Por exemplo, o banho de sol vai ser cortado, as visitas ordinárias nos fins de semana também vai ser cortada. Isso tudo de acordo com o isolamento que o preso está cumprindo, né? As sanções disciplinares, elas podem ser cumulativas. Levem isso para a prova de vocês também. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo anterior
serão aplicadas por ato motivado do diretor-geral da unidade prisional, ouvido o conselho disciplinar, e do inciso 5, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Então, pessoal, de 1 a 4, essas aqui será sempre aplicadas pelo diretor, né? Comunicado o juiz, não se esqueçam disso. O diretor vai comunicar ao juiz em caso de falta grave. E no caso do regime disciplinar diferenciado, que é o inciso 5, será por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Então, o juiz autoriza o RDD. Deu para pescar essa ideia aqui? Eles vão querer confundir com vocês em prova de que o juiz é que vai autorizar o isolamento. Não, o diretor-geral autoriza o isolamento. Ele vai comunicar ao juiz pelo fato do porquê o preso está isolado. Agora, a questão do RDD é o regime disciplinar diferenciado. A gente vai ver aqui no próprio regulamento que é uma unidade separada, com outra rotina, com outras regras, é tudo bem diferenciado para abrigar aquele preso que de certa forma não correspondeu às expectativas da unidade prisional. Tranquilo, pessoal? A motivação para a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor-geral da unidade prisional ou pela Superintendência de Segurança Prisional e da Articulação e Segurança de Gestão de Vagas ou da Subsecretaria de Administração Prisional. Então, pessoal, como que o juiz vai saber que, de certa forma, ele vai ter que autorizar a inclusão de determinado preso no regime disciplinar diferenciado? Simples. O diretor-geral, ele pode fazer um requerimento para o juiz, com base naquela vivência de unidade prisional que ele tem com os presos. Ele sabe exatamente qual preso está dando mais problema, qual preso está incitando movimentos de subversões às ordens recebidas. Então, pessoal, o diretor-geral pode solicitar a inclusão de preso no RDD, a Superintendência de Segurança Prisional. Isso aqui, pessoal, é muito em conluio com a inteligência, né? Dependendo da situação, por exemplo, é um preso que faz parte de facção criminosa, que faz parte do PCC, que faz parte do Comando Vermelho, que faz parte do ADA, enfim, aquelas facções criminosas, a inteligência vai buscar essa informação e vai saber que aquela unidade prisional não abriga determinado preso por conta da sua segurança interna. Na articulação institucional e gestão de vagas, também vai trabalhar em conluio com o diretor e a subsecretaria em si, no caso o DEPEN, né, que a gente está falando hoje, o DEPEN também vai ter autorização para fazer um requerimento ao juiz. A unidade prisional que não possui cela própria para o cumprimento da sanção deverá providenciar uma cela de isolamento, que deverá ter as mesmas condições das celas comuns. Está vendo que está repetitiva essa questão da cela, com higiene, aeração, iluminação satisfatórias, bem como assistência material. Foi tudo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, pessoal, grifem toda essa questão isso aqui de como vai ser a cela de isolamento. Consideram-se sanções administrativas que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente com as sanções previstas no artigo 651 deste regulamento. Então, no caso, perda ou suspensão de regalias. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo para vocês. Vou até anotar aqui para vocês anotarem no caderno também. Perda da televisão. A gente viu lá atrás, ou rádio, né? A gente viu lá atrás que o preso ele tem um benefício de ter uma televisão na cela, contudo, se o preso tiver bom comportamento. Então, se de certa forma ele não tem bom comportamento, as sanções disciplinares elas podem ser aplicadas juntamente com o recolhimento dessa televisão, por exemplo, né? Estaria cortando
o benefício do preso. Tranquilo? Suspensão de visitas concedidas em caráter de regalias. A gente viu isso aqui, que são as visitas o quê? Extraordinárias, né? As visitas ordinárias são direito. As visitas extraordinárias são benefícios. Tranquilo, pessoal? Isso aqui também super tranquilo. A gente está meio que repetindo isso aqui. A gente viu um pouco lá atrás nas últimas aulas. Retenção de objetos. Beleza. Os objetos retidos em virtude da sanção disciplinar, que não forem restituídos, deverão ficar à disposição para a família, conforme regulamentação da Subsecretaria de Administração Prisional. Então, dependendo, a família levou um livro para o preso ler dentro de cela, ou algum outro objeto que ele tenha, pode ser retido também, caso ele não esteja fazendo uso adequado daquele material, né? Por exemplo, colocando fogo em material do colega de cela, entendeu? Então pode ser recolhido não o material da unidade prisional, mas sim os objetos retidos deverão ficar aqui à disposição para a família. Então é objetos em que a família levou para o preso, não o objeto da unidade prisional, como lençol, cobertor, colchão. Isso aí não corta, beleza? Agora vamos falar do regime disciplinar diferenciado, né? O que é esse RDD? Vamos lá, pessoal. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocasionar subversão da ordem ou da disciplina interna e sujeita o preso provisório ou condenado sem prejuízo da sanção penal. O regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Então a gente vai colocar aqui uma disposição sobre como é a questão da unidade prisional comum e como funciona no RDD. Os incisos aqui, a gente está vendo que são como funciona no RDD. Não quer dizer, pessoal, que não esteja, às vezes, semelhante com a unidade prisional comum, com o presídio comum. Por quê? Porque alguns direitos não vão ser restringidos, mesmo no RDD. Agora, uma questão, eu acho que eu já falei isso aqui com vocês na aula passada, a questão dos 360 dias. Para começar, não é um ano, são 360 dias. A gente viu lá na questão do pacote anticrime, isso aqui mudou para 2 anos, mas isso aqui, pessoal, é de acordo com a LEP, com o pacote anticrime. Com nós aqui, 360 dias. O regulamento, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, não teve alteração ainda pelo legislador. Então manteve-se o que está escrito aqui. Logicamente, a LEP é uma lei ordinária, né? Diferentemente do nosso regulamento. Mas, para a questão de concurso, o regulamento disciplinar está aqui na seção 4, e ele é de 2016. E o pacote anticrime, pessoal, 2019. Então não houve uma alteração ainda no regulamento. Sem prejuízo da sanção, sem prejuízo de repetição, por nova falta grave da mesma espécie, até o limite 1/6 da pena aplicada. Beleza. Recolhimento em cela individual. Então, uma das características do preso, isso aqui é diferente de isolamento. O isolamento é o que, pessoal? É na própria unidade prisional e são o que? 30 dias. Agora isso aqui, recolhimento em cela individual, o cara já está em outra unidade prisional, Ele estando em outra unidade prisional, é uma outra rotina, é uma outra estrutura. Nesse caso aqui, é uma cela para cada preso. Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças com duração de 2 horas. Isso aqui é aplicável também à unidade prisional comum. A unidade prisional comum. O preso terá direito à saída por 2 horas diárias para banho de sol. Também
o mesmo esquema da UP comum. Mas qual que é a diferença aqui? Na UP comum é no mínimo 2 horas diárias. E no RDD está falando aqui simplesmente 2 horas diárias, né? Então não pode ultrapassar 2 horas diárias. Conclui-se que não pode ultrapassar 2 horas diárias, que não está vindo um prazo mínimo aqui estipulado. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e para a segurança da unidade prisional ou da sociedade. Então, qual é o critério para a inclusão no RDD? Risco. Lembrem disso aqui, pessoal. Eles vão querer jogar na prova de vocês que o preso condenado que está sujeito ao RDD, que o preso provisório ele não vai poder cumprir RDD. Falso. O que define RDD? Alto risco para a ordem e para a segurança de unidade prisional, né? Um possível resgate de alguns parceiros de facção, vendo que a estrutura da unidade prisional tem deficiências relativas à segurança. Então, pessoal, o que define o preso ser atribuído ao RDD é o alto risco de periculosidade. Fechou? E estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou condenado, sobre qual recai fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilhas ou contrabando. Foi o que eu falei para vocês aqui agora. Tudo tem essa relação com as organizações criminosas. Observar-se-á, quando a introdução do RDD, no mínimo, os seguintes aspectos. Sistema de rodízios entre os agentes de segurança penitenciários. Então, pessoal, para que serve esse rodízio? Para o preso em si não ter muito contato com o agente penitenciário e, de certa forma, ele ter informações a respeito daquele agente penitenciário. Porque se ele tiver muita informação a respeito daquele servidor, ele pode passar por comparsas dele fora da unidade prisional e esses comparsas, de certa forma, pressionar, né, fazer uma pressão acima daquele servidor ali para cometer algo ilícito dentro da unidade prisional, né, ou até mesmo para uma execução. Estamos falando de organizações criminosas. Então, pessoal, esse tipo de situação serve para isso. O rodízio semanal para não ter-se muito contato com o preso. Tranquilo? Normas que assegurem o sigilo e demais dados pessoais dos agentes de segurança penitenciários lotados nas UPs de segurança máxima. Então é aquilo que eu acabei de falar. Os dados do preso têm que ser sigilosos. Professor, mas se é uma unidade de segurança máxima, presume-se que não tenha formas cabíveis de entrar um celular dentro da unidade prisional para ele comunicar com seus comparsas fora de cela. Mas a gente está esquecendo que ele tem direito a visitas semanais de 2 pessoas, né? Ah, será que o familiar vai ou não levar uma determinada informação? Vai saber, né? Será que compensa confiar? Critérios restritivos de acesso dos presos provisórios e condenados aos meios de comunicação e de informação. Normas que disciplinam o cadastramento e agendamento prévio das entrevistas dos presos provisórios ou condenados com seus advogados, regularmente constituídos nos autos da ação penal ou processo de execução criminal, conforme for o caso, né? Então estamos falando aqui do agendamento prévio. A gente viu esse agendamento prévio também na questão das UPs comuns, né? Mas aí é só por conta mesmo da organização da diária, né? Do funcionamento da unidade prisional. Aqui é por conta de segurança, mais exclusivamente por conta de segurança. No caso de motim apurado a autoria, o diretor-geral da UP, se julgar necessário e com anuência da autoridade administrativa competente, providenciará a transferência do preso, comunicando ao juiz competente no prazo de até 24 horas, né? Então, o diretor-geral ele pode sim transferir determinado preso por condições de motim
no caso de motim, e ele vai o quê? Comunicar ao juiz. Beleza, pessoal? Estou destacando para vocês aqui as palavrinhas-chave para vocês matarem isso aí na prova. Aí, pessoal, fiz uma tabelinha aqui para vocês diferenciarem essa questão do RDD com isolamento em local adequado ou em cela apropriada, né? Só para vocês terem uma noção aí do que a gente falou. E detalhe, coloquei uma observação aqui, a gente vai ver isso mais para frente no regulamento também. Eu já estou adiantando para vocês. O isolamento pelo período mínimo de 10 dias a 20 dias é sanção disciplinar média. Professor, e no caso de menos de 10 dias? Aí, no caso, a gente vai ver aqui uma disposição também no regulamento, que se o preso reincidir em 3 faltas disciplinares leves, ele pode ficar isolado até 10 dias. Isso aí constitui sanção disciplinar leve. E aqui a gente vai ver um pouco no quadro aqui a respeito das atividades do regulamento disciplinar diferenciado e do isolamento, quais são suas diferenças e suas semelhanças também. No caso falta grave, o preso ele é isolado, aliás, ele é incluído no RDD se ele tiver cometido falta grave, e no caso do isolamento também. No caso do tempo do RDD, são 360 dias, viu, pessoal? Nada de um ano, 360 dias, conforme regulamento, não esqueçam disso, que está na LEP, está na LEP, que está no pacote anticrime, está no pacote anticrime, que está no regulamento, que está no regulamento. Aqui a gente ainda não teve aquela atualização da legislação, beleza? De 21 a 30 dias, quando se compõe falta grave o isolamento. Aqui no caso o juiz autoriza a inclusão no RDD e aqui ele comunica. No caso o diretor comunica ao juiz. Beleza? Agora vamos fazer uma questão aqui. Essa questão é do concurso do edital de 2012, né? Do concurso da carreira de agente penitenciário de 2012. A gente está aqui falando do REDPRI, porque naquela época não tinha-se ainda o regulamento de normas de procedimentos, o REMP. Então, pessoal, a gente vai carecer um pouco de questões sobre o REMP pelo fato dele não ter caído em concursos anteriores por causa da sua legislação ser bem atual. Então, mas assim, olhando para o REDPRI e olhando para o REMP, essa questão encaixa de qualquer forma. Então, vamos lá. São prerrogativas inerentes aos presos os seguintes. O que significa prerrogativas, pessoal? Vou até anotar aqui. Prerrogativas são direitos, né? Direitos do preso, né? Então, são direitos do preso é o seguinte, é certo. Então, estamos falando daquela que não é direito do preso. Concessão de regalias. Tá aqui, já matei. Letra A. O preso não tem direito a regalias, ele tem benefícios, né? Ele tem benefícios caso ele tenha bom comportamento. Então, ele vai ter regalias pelo bom comportamento. Deu para entender? Vamos olhar aqui nas outras questões para você matar a charada. Ser tratado com apreço e respeito. Isso aqui é o quê? Direito. A gente fez uma questão dessa parecido com essa aqui. Vocês estão vendo que é como que é cobrado em prova. A gente trabalha muito aqui com essa questão de como é cobrado em prova. Não sofrer discriminações, salvo previsto em diploma legal, né? Então, só quando o preso estiver sofrendo uma sanção disciplinar, por exemplo, aí ele vai ter uma certa discriminação, porque determinado preso vai ter banho de sol e ele não. Deu para entender? Conservação durante a execução da pena de todos os direitos que não hajam perdido ou não lhe tenham sido suspensos por força de lei, sentença ou ato administrativo. Então essa questão aqui está totalmente correta, né? Não tem nem onde tirar erro nela aqui não. Então a gente está pedindo um exceto, alternativa letra A. Pessoal, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.